como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Existe uma história que ajuda a reforçar muito ilustrativamente o tema de hoje. Havia duas famílias vizinhas que moravam uma de frente para a outra. Todo dia, o marido de uma das casas, ao voltar do trabalho, encontrava a esposa indignada, reparando nas roupas penduradas na área da casa vizinha. Não entendia por que não as lavava adequadamente primeiro, para só depois colocá-las no varal. E dizia isso com impaciência e com a certeza de que a vizinha era descuidada e suja. Durante muito tempo se repetiu a cena. O marido chegava do trabalho e ouvia a esposa reclamando da falta de higiene da vizinha com as suas roupas. Depois de algum tempo, cansado das reclamações da mulher, o marido acordou cedo, lavou o vidro de sua casa e foi para o trabalho. Ao voltar, percebeu sua esposa no mesmo lugar e assim perguntou: "O que fazes aí, querida?" Respondeu ela: "Parece que de tanto eu falar, a vizinha lavou as roupas direito." O marido a interrompeu dizendo: "Não foi ela que lavou as roupas direito. Fui eu que acordei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela." Desta forma, além desta história servir também como uma ponte para a discussão do capítulo seguinte sobre o julgamento, quando em paralelo com o ensinamento do Evangelho de hoje, temos dois grandes recursos para refletir sobre a hipocrisia pessoal, aquela que torna mais fácil cuidar da vida alheia do que da própria. É aqui que percebemos que, sem dúvidas, é realmente mais fácil dar palpites e conselhos para que os outros mudem. Afinal, desta maneira não é necessário voltar os olhos para dentro de si mesmo, a fim de identificar as próprias falhas, tampouco a fim de se esforçar para remediá-las. No entanto, viemos para este mundo, nesta abençoada encarnação, com um propósito muito claro: evoluir. E a responsabilidade para que isso aconteça depende apenas das escolhas e das ações que tomamos em nossa jornada. Falar o que os outros têm que fazer para melhorar só pode ser uma responsabilidade de alguém que, de fato, sabe resolver o problema com autoridade. Eis o motivo de a população dizer ao se referir a Jesus: "E ensinava não como os escribas e fariseus, mas com autoridade." Autoridade de quem tem o mérito e a virtude para ensinar, e não apenas a prepotência e o orgulho de se achar melhor que os outros, de falar uma coisa, mas fazer outra. Pessoalmente, penso que Jesus nos encoraja nesta passagem a olhar com mais cuidado também para os grandes reparos que são tão necessários de serem feitos em nossa vida para que a redenção seja possível, sem perder tempo fazendo planos e projetos para mudar aquilo que só depende dos outros. Se nós temos em mãos o poder de alterar as situações difíceis em que nos encontramos, ou se só depende de nosso esforço pessoal o remediar de nossos vícios e defeitos, ou se cabe a cada um o cuidado pessoal com seus interesses e objetivos, então por que desperdiçar valiosos momentos com comentários desnecessários, que muitas vezes mais servem para irritar, provocar e atrapalhar do que de fato levar a alguma resolução positiva? Será que, antes de tecer soluções mágicas aos outros, paramos para pensar se isso não se tornará motivo de discórdia e desarmonia? Será que, talvez, meu comentário não se transformará na flecha envenenada que apenas viria para desmerecer os esforços que o outro já vem tomando sobre a situação, seja ela qual for? Aponto essa reflexão para que tomemos ciência de que, mesmo tendo boas intenções,
nosso intrometimento tem mais impacto do que muitas vezes nós imaginamos. Para que esse impacto, contudo, seja positivo, teria de vir, outra vez, de uma posição de autoridade sobre o tema. Será que estamos realmente nesse papel? Sobre essa perspectiva, lembro-me sempre de uma frase que ouvi quando criança e a uso constantemente antes de me intrometer na vida alheia. Se você não tem nada de bom a dizer, então é melhor não dizer nada. Ressaltando que não dizer nada vem no sentido de reconhecer a própria pequenez à frente de uma solução benéfica, a fim da paz e da harmonia. Mais adiante na reflexão, penso que Cristo, com sua imensa sabedoria, escolheu cuidadosamente suas palavras e usou o termo trave para se referir àquilo que bloqueia nossa própria vida. Ora, neste caso, existe maior obstáculo à nossa evolução do que o orgulho? Mais que isso, a trave pode servir de simbolismo para muitas questões, que nos impedem de aprender e de aproveitar o que há de melhor na existência. Pessoalmente, penso que a trave pode simbolizar nossas más inclinações, os vícios, os medos, as dívidas, os interesses, os excessos, etc. Mas, se consideramos mais especificamente o seu propósito na frase que Jesus citou, a trave, então, como um objeto que bloqueia nossa vista, impede de ver as coisas claramente, então julgo que o mestre possivelmente estava falando com maior consideração sobre o orgulho em seu caráter de preconceito. Preconceito, ou se preferir, pré-conceito, é aquela decisão tomada antes de tomar consciência da verdade. É aquela ideia construída sem levar em consideração os fatos. É aquela perspectiva sem base concreta e que se julga autossuficiente mesmo quando se apresentam provas contrárias. Preconceito, em suma, é não se importar com nada além do próprio ponto de vista. Agora, o que poderia vir de bom de um ponto de vista que está completamente bloqueado pelas traves pessoais, que foram erguidas pelo egoísmo e pelo orgulho? Um viciado poderia solucionar os problemas dos dependentes, ou seria mais adequado deixar isso nas mãos de alguém sóbrio? Poderia um endividado ensinar a como ter equilíbrio financeiro? Ou um ansioso a como ter controle emocional? Ou um avarento a como ser desapegado? Tanto é óbvia a resposta, que Jesus se contentou apenas em nos deixar a indagação. Como quer solucionar os problemas alheios se não é capaz sequer de lidar com os seus? Lembrando-nos também que quando olhamos para os defeitos alheios, certamente estamos os reconhecendo de frente a um espelho. Sendo assim, modificar-se a si mesmo é retirar traves de nossos olhos, modificando a maneira como enxergamos a vida, vendo maravilhas no lugar de onde antes só víamos defeitos. É preciso um pouco mais de discernimento para entender que o esforço em ser melhor deve ser primeiro pessoal, para só depois nos preocuparmos em auxiliar o processo evolutivo do nosso próximo. Uma outra frase que gosto muito diz que o médico não deita na cama com o paciente. Ou seja, é preciso estar realmente preparado e capacitado para ajudar, além de não se deixar envolver com os problemas alheios. Ora, se antes de começar a buscar a cura eu já estiver infectado pela doença, então é mais provável que eu contamine os outros ao invés de levar benefícios. Não seria melhor primeiro cuidar de mim, aprendendo a como me livrar das traves que carrego comigo e infectam a minha consciência, antes de achar-me apto a mudar o mundo ao meu redor? Por fim, sejamos sensatos e escutemos Jesus. Deixemos preconceitos de lado e exercitemos hábitos que nos afastam da hipocrisia, pois assim estaremos cada vez mais alinhados com Deus e com suas leis, conquistando pouco a pouco o mérito que poderá, um dia, nos colocar no papel de ajudar com autoridade aos necessitados. Contudo, que Deus,
os abençoe.